Eu, como a maioria da população, e acredito que uma parte aqui da plateia também, sou migrante. Eu nasci em Curitiba, tenho família carioca e moro em São Paulo há 12 anos. E acho que pensar nesse meu processo migratório é importante para eu entender de que forma que eu fui me entendendo no mundo, entendendo de que forma que eu ia ocupar esses espaços e quais são os referenciais que iam me definindo. Ainda que eu tenha crescido numa casa com abundância de afeto, com acesso a direitos básicos e beneficiária de uma série de políticas públicas, conquistas do movimento negro, eu me percebi muito refém de referenciais de mundo que diziam que existem lugares específicos para mulheres negras na sociedade brasileira. E acho que um caso bastante emblemático sobre isso é o Mendigato. Eu não sei se alguém aqui lembra, mas foi um caso que teve uma ampla cobertura midiática de um homem encontrado em situação de rua, né, com esse fenótipo loiro, de olhos claros, e que teve uma comoção coletiva para que aquele homem fosse, de alguma forma, resgatado daquele lugar que ele não pertencia. E eu acho que esse é um exemplo importante para a gente entender de que forma que esses imaginários vão definindo os lugares sociais que as pessoas ocupam no Brasil. E eu entendi que eu teria que fazer um movimento ativo para me desvencilhar desses olhares e um esforço intencional para buscar novos referenciais de mundo. Então, o que eu fiz foi mergulhar num processo de busca sobre tecnologias ancestrais da cultura afro-brasileira. E, nisso, eu me matriculei numa escola de capoeira, eu fui fazer aula de yoga quemética, eu me matriculei num curso, numa terapia em grupo com mulheres negras. Eu cheguei no bloco que chama Iloba de Mim, que é um bloco afro da cidade de São Paulo, que abre o carnaval há 20 anos, né, e faz esse resgate da cultura afro-brasileira. Tudo isso para que eu conseguisse me reposicionar e buscar novos horizontes para a minha vida. E eu trago esse referencial pessoal, né, nesse processo autobiográfico mesmo, para trazer como um ponto de reflexão o quanto que o nosso imaginário ele é orgânico. E ele é reflexo absoluto das experiências que a gente vivencia, dos espaços que a gente transita, do que a gente consome de informação e de cultura. Eu acho que isso é muito importante para a gente discutir democracia. E eu trago aqui como referência uma citação de um estrategista da extrema-direita, o Steve Bannon, que ele mostra o quanto a extrema-direita entendeu a importância desse contexto cultural e de fazer essa disputa cultural e de imaginários para fazer a disputa política. Então, o que ele fala é que o rio da cultura deságua na política, ou seja, não tem como a gente falar de política sem entender como todos esses contextos culturais vão definindo as nossas escolhas. E eu acho que, pensando nesse contexto, de que a gente vai moldando esse nosso imaginário cotidianamente, a partir do que a gente consome de informação, principalmente num contexto pós-pandêmico em que a gente consome de informação online, eu acho que um ponto de altíssima relevância aqui é a gente pensar o quanto que esses fragmentos de mensagens que a gente é bombardeado todos os dias, em altíssimo volume, em altíssima frequência, vão também definindo essa nossa percepção de mundo. E aí a ideia é a gente pensar, então, como que a gente vai falar de defesa da democracia. É central a gente pensar o papel da comunicação nesse processo. E pensar o papel da comunicação nesse processo não só pensando na formulação de mensagens, mas em toda essa infraestrutura de comunicação que faz com que a gente seja bombardeado por esses microfragmentos de informação.
A gente sabe o quanto é relevante um debate, né, que eu considero das grandes questões do nosso século, né, o quanto que a gente precisa pensar nessa regulação das plataformas de redes sociais e o quanto essas empresas de tecnologia acabam, muitas vezes, definindo rumos de alguns países. Mas, para além de pensar nesse processo e também considerar o quanto que esses espaços acabam, muitas vezes, reproduzindo estereótipos racistas por conta da forma como os algoritmos operam, eu fiz uma série de imagens com inteligência artificial para essa apresentação, e se eu não colocasse que eu queria pessoas negras, ele automaticamente me apresentava pessoas brancas. Né? Apesar de toda essa complexidade desse debate, o que eu gostaria de trazer aqui é muito a partir de uma referência que eu trago aqui, que é a Conceição Evaristo, que fala sobre escrevivência, que é o quanto a gente, enquanto mulheres negras, precisa se implicar nas histórias e ser autora também desse processo, né, trazendo como reflexão o meu papel enquanto comunicóloga, enquanto uma pessoa que estuda e trabalha com redes sociais, com monitoramento de redes sociais desde 2010, e acompanhei muitas mutações nesse contexto. Né, tive a possibilidade de me especializar em pesquisa, em fazer um trabalho de análise de consumidores para grandes marcas, e percebi que eu tinha uma oportunidade de trazer todo esse conhecimento para atuar também na defesa da democracia. E eu acho que é importante trazer também que a minha reflexão sobre esse processo é o quanto a gente, enquanto campo progressista, de uma forma geral, tem falhado na forma como a gente se apropria desses mecanismos novos de comunicação digital. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns grandes aprendizados que eu tive nesse processo, né, que acho que vão tanto fazer provocações reflexivas quanto apontar alguns caminhos possíveis. Um primeiro ponto é que sempre há uma brecha. Quando a gente pensa em democracia, a gente automaticamente pensa num processo de polarização, de radicalização, de pontas que são muito vocais. E, com esse processo de conhecer e analisar dados de redes sociais, um pensamento que eu conheci há algum tempo já se refere à espiral do silêncio. O quanto que a gente, quando se sente minoria, a gente acaba, muitas vezes, se silenciando e não participando de alguns debates. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer é o quanto que a gente precisa pensar, que a gente precisa ouvir as pessoas. Na QID, que é a organização que eu trabalho, eu conduzi uma pesquisa ouvindo quais eram as possibilidades da gente falar sobre regulação de redes sociais com mulheres mães de crianças pequenas. E, nesse processo, o que a gente entendeu foi que, mesmo com mães mais conservadoras, que estariam, de alguma forma, mais propensas a aderir uma narrativa de que redes sociais é um espaço, a regulação de redes sociais seria um ato de censura, o que a gente percebe é que, na prática, para essas mulheres, o que está em primeiro plano é a segurança dos filhos delas. E que não tem debate ideológico e político-partidário nenhum que se sobreponha à importância de eu criar espaços seguros. Isso mostra como existe a possibilidade da gente buscar consenso, e encontrar caminhos de diálogo, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas, para que a gente avance em algumas pautas a partir dessa escuta qualificada que a gente faz. E acho que uma coisa que ficou muito latente para a gente é o quanto que, para essas mulheres, falar dos seus filhos também demandava uma carga emocional muito significativa. E é justamente essa carga significativa emocional que a gente precisa buscar trazer para as nossas comunicações. O que a gente vê, na maioria das comunicações que a gente tem no campo progressista, são muito relacionadas a estratégias de advocacy. Tem uma confusão em relação à comunicação que eu preciso fazer para convencer parlamentares a aprovarem ou não determinado projeto de lei e a necessidade que eu tenho de mobilizar a opinião pública em relação àquela pauta para que ela também faça pressão nesses parlamentares. E aí, esse tipo de comunicação, ainda que possa fazer muito sentido para essas estratégias de diálogo com os parlamentares, se mostra pouco eficiente para movimentar e para trazer a opinião pública junto no debate. O segundo ponto é falar com as pessoas onde elas estão e sobre o que elas se interessam. Acho que, quando a gente pensa em redes sociais, a gente pensa em entretenimento. A gente está ali naqueles espaços principalmente num contexto no Brasil, que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, a gente está ali pensando em consumir conteúdos relacionados a lazer,
a coisas que vão me distrair, né? Eu aproveito esse momento como um momento de descontração. E muitas vezes o que a gente vê é que a gente está fazendo comunicações em que entregam mais problemas para a vida das pessoas. Ou seja, se for pensar num contexto de vida de uma mãe que está sobrecarregada, com uma série de atividades de cuidado, como que eu vou querer que ela se mobilize a resolver mais um problema para mim? Né? Então, como que a gente faz essa comunicação a partir de contextos que fazem sentido na vida delas? Quando a gente olha para a forma como parlamentares conservadores e parlamentares progressistas estão aproveitando o Dia das Mães para falar sobre isso, a gente vê que tem uma disputa muito acirrada acontecendo por disputa de valores relacionados à família nesse momento. Né? E que só quem está fazendo essa disputa é o campo mais conservador. Enquanto isso, o campo progressista está, de novo, trazendo novos problemas, ainda relacionados à maternidade, de altíssima relevância e necessários, mas, ao mesmo tempo, que não necessariamente mobilizam e engajam as pessoas a se envolver na conversa. A gente está nas redes sociais para ver gatinhos. Que bom que eu pude colocar um na apresentação. A gente está aqui porque a gente quer se divertir, a gente quer ver coisas fofas, né? E acho que eu trago como referência aqui o quanto a raiva, ela de fato é mobilizadora, assim como diz Audre Lorde. Né? Ela pode de fato ser uma energia propulsora de mudança, mas na prática o que a gente quer viver é uma sociedade amorosa, assim como diz Bell Hooks. Então é importante que a gente consiga encontrar de que forma que a gente dialoga com as pessoas a partir de emoções positivas também, e não só entregando para elas mais problemas, mas sim apresentando a solução. E o terceiro ponto é que, para uma onda, é preciso de milhares de gotas no oceano. Então, o que eu contei para vocês é que eu fiz, de fato, um mergulho na cultura afro-brasileira. E eu percebi que eu teria que consumir, em volume e muita frequência, conteúdos novos, diferentes do que eu tinha consumido até então. Então, acho que esse é o principal ponto-chave quando a gente está falando de comunicação. A gente precisa ter alto volume e alta frequência. É só expostos a narrativas de forma regular e, no longo prazo, que a gente, de fato, consegue ter algum tipo de impacto na percepção das pessoas. E o que a gente observa no campo progressista é que, muitas vezes, a gente usa os nossos recursos, construindo uma peça de vídeo que ela é incrível, que ela tem a melhor estética, a melhor narrativa, e não consegue administrar esse recurso para manter uma regularidade cotidiana de diálogo com as pessoas. E, ao mesmo tempo, do outro lado, o que a gente vê é que eles estão bombardeando os nossos WhatsApps com conteúdos sem nenhum tipo de cuidado estético, com esses fragmentos que, todos juntos, chegam em diferentes canais e, ao mesmo tempo, formam essa onda que mobiliza as decisões políticas do país. A gente olhou também para as conversas que estavam acontecendo na tragédia do Rio Grande do Sul, e o que a gente percebeu é que a extrema-direita aproveita qualquer tipo de oportunidade para colocar as agendas conservadoras em curso. Ou seja, até mesmo no contexto de extrema tragédia, eles estavam aproveitando isso para reforçar valores de que o Estado não importa, ou de racismo religioso, por exemplo. O quarto ponto é que a gente precisa investir mais dinheiro em comunicação. A verdade é que fazer comunicação custa caro. E muitas vezes a gente acha que tem um jovem que mexe nas redes sociais, vai produzir um conteúdo ali para o meu canal, e isso é suficiente para eu passar minha mensagem. A gente fez uma análise olhando para a Meta, para a biblioteca de anúncios da Meta, para entender aí quem que está pagando a banda relacionado aos investimentos de publicidade nesses canais. E o que a gente percebeu é que o campo conservador, só no mês de março desse ano, investiu 20 vezes mais do que os veículos progressistas. Ou seja, a gente tem uma defasagem absurda em relação ao entendimento do papel da comunicação e o investimento que é necessário de fazer nesse tema para que a gente consiga fazer uma disputa do imaginário das pessoas. E agora, o que a gente pode fazer em relação a isso? Acho que o primeiro ponto é que a gente precisa reconhecer a gravidade da situação. Eu estava preocupada que eu ia trazer más notícias aqui, mas o fato é que a gente tem um problema bastante grave para enfrentar. E um primeiro aprendizado de comunicação é que a gente precisa rever a nossa estrutura narrativa. A gente precisa conseguir se conectar com as pessoas a partir de outras emoções que não só a raiva, que não só o medo. E, para conseguir informar, a gente primeiro precisa se conectar com elas a partir de que faz sentido no dia a dia delas. E só depois a gente vai, de fato, conseguir mobilizá-las. Um segundo ponto é que a gente precisa investir em estratégias de distribuição.
E aqui a gente está falando tanto de recurso financeiro, quanto construir uma estrutura de comunicação que seja ampla, conectada e interligada, né, com diferentes atores que possam fazer essa disputa juntos. Então, a gente vai precisar de criadores de conteúdo, a gente vai precisar da academia, da imprensa, dos cientistas, atuando de uma forma coordenada e compartilhando fragmentos de conteúdos de forma massiva diariamente para conseguir fazer essa disputa. E, para fechar aqui, eu acho que a potência do coletivo é a única forma da gente lidar com isso. Não tem nenhum ator que sozinho vai conseguir fazer essa disputa. A gente precisa de diferentes atores trabalhando junto, compartilhando estratégia, compartilhando dados, pesquisas, alinhamento estratégico, narrativas, para que, de fato, a gente consiga conseguir reconstruir esses imaginários emancipatórios a partir da população das pessoas. Obrigada.